Olá, você está no Valor Máximo, o seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. O vídeo de hoje vai ser uma continuação de um vídeo que já tem aqui no canal sobre funções implícitas. Dessa vez nós vamos fazer alguns exercícios. Eu separei 3 exercícios para a gente trabalhar. Eles estão em uma ordem crescente de dificuldade. Isso porque a gente precisa trabalhar em algum grau o que a gente entende por função implícita. Esses exercícios que a gente vai tratar hoje são exercícios mais diretos. Mas isso por quê? Porque eles são exercícios que são cobrados bastante em provas, certo? Então, geralmente, a prova que vai conter o tema da sua função implícita vai ser ali a sua segunda prova, caso sua disciplina seja dividida em 3 provas. A primeira vai ficar com as noções intuitivas de função e o limite, a segunda vai ficar com derivadas gerais e a última com integração. Bom, aqui a gente trabalha bastante derivada, embora também exista a possibilidade da gente trabalhar integral com essa situação, mas esse tema é muito mais aplicado em derivadas, por isso a gente vai trabalhar. E são situações que a gente pode se confundir bastante e se enrolar bastante na hora do exercício. Então, o que a gente quer na aula de hoje é não só resolver os exercícios, claro, resolver os exercícios é a primeira coisa que a gente quer, mas também queremos revisar derivada, revisar algumas regrinhas, revisar a nossa atenção, a nossa postura diante dos exercícios e nos preparar, claro, para uma prova. O que a gente vai ver aqui são exercícios que eu tirei de provas reais que aconteceram. Então, a maneira como ele é apresentado para você é a maneira que vai aparecer na prova. Isso vai te dar uma familiaridade, isso vai ajudar também você na hora da prova. Certo? Então, para quem não lembra, para quem não viu o vídeo, eu recomendo que veja, que aborda um pouco mais da teoria sobre função implícita. Um breve resumo é que existem funções que não são funções. Como assim? Bom, a gente lembra que função é aquele caso onde a gente não pode ter 2 pontos tocando uma reta vertical no nosso gráfico. Muito bem. Quando acontece de ter, não é uma função, é uma equação. Como, por exemplo, um círculo desenhado no nosso plano cartesiano. Aquilo ali não é uma função, porque se eu cortar, o que vai acontecer é que vai pegar em 2 lugares. Então, o que a gente tem aqui é que a função, vamos primeiro ver o caso da função. A nossa função, ela pode ter a cara que quiser. Então, isso aqui. Se eu cruzar uma linha vertical em algum ponto, essa linha vertical sempre vai encostar em apenas um ponto da minha função. Em qualquer ponto, aqui, aqui. Isso caracteriza uma função quando a gente olha para o gráfico. Porém, podem ter situações onde o que eu estou vendo no gráfico não é de fato uma função. Como, por exemplo, isso aqui. Bom, isso aqui que a gente está vendo na nossa frente não é uma função. Isso porque, se eu usar a nossa técnica da linha vertical, eu vou perceber que a minha linha, ela toca a minha função em mais que um ponto. E isso não pode acontecer, isso aqui configura uma não função. Por que isso não é uma função? Bom, não é uma função porque, dado o domínio, certo? A reta do x aqui, a gente não pode ter diversos números associados à nossa função. A minha função ela não pode retornar para mim, quando eu submeto um número para ela, não pode retornar diversos valores, porque isso se torna meio aleatório. Muito bem. Só que existem casos onde a gente pode se deparar com uma não função, com uma equação, certo? E tentar extrair dali uma função para a gente poder trabalhar com as ferramentas que a gente tem no cálculo: limite, derivada, integral. Qual é o caso? Então, pode ser que de repente eu olhe para essa função aqui, que vai descrever a espécie de um círculo. Essa figura não é uma função, lógico, porque se eu cruzar aqui a minha linha vertical, eu encontro 2 pontos. Certo? Muito bem. Mas eu posso trabalhar com partes dessa minha figura. Então, se eu excluir essa parte aqui de baixo da minha figura e excluir todo esse lado de cada minha figura, eu consigo trabalhar. Então, a ideia de uma função implícita é basicamente focar nessas partezinhas para encontrar em alguma parte da nossa figura
uma espécie de função para que a gente possa trabalhar usando, então, as ferramentas que a gente conhece no cálculo. Por que a gente quer isso? Porque diversos fenômenos, quando a gente descreve esses fenômenos, não se apresentam como uma função muito clara, certo? Então, quando a gente tem mais de duas variáveis ali em relação, o que vai aparecer para a gente não é uma função muito clara. No cálculo mais para frente, a gente descobre que sim, dá para trabalhar de outra forma, mas por enquanto o que sabemos é que essa situação nos apresenta, a gente não consegue enxergar isso como uma função muito clara, a gente usa o método da função implícita. Então, no que se baseia essa função implícita? Quando eu encontrar, por exemplo, uma equação x² mais y² igual a 4. Então, você vai lembrar que isso aqui é uma equação que descreve uma circunferência no nosso plano. Certo. Bom, não é uma função, porque se eu deixar aqui o meu y isolado, y², 4 menos x², e o meu y aqui ele vai ser raiz quadrada de 4 menos x². Só que lembre, sempre quando a gente vai transferir, né, esse quadrado do y para o outro lado, quando a gente passa a raiz nos dois lados da minha equação, eu sempre tenho que considerar o mais e o menos. Então, independente do meu valor de x, eu sempre vou ter um valor para mais e um valor para menos dessa raiz aqui. Por isso, ele não é uma função. Porém, nós temos como abordar ele como uma função implícita, certo? Isso aqui pode ser visto como uma função implícita e a gente pode, a partir daí, tirar a derivada e até aplicar o conceito da derivada, que é a reta tangente, certo? Geometricamente. E a gente vai ver isso nos exercícios de hoje. Então, vamos lá. Bom, então, para o primeiro exercício que a gente tem, é um exercício muito breve, muito direto, certo? Então, nesse exercício, ele diz basicamente para a gente encontrar y duas linhas, lembrando que duas linhas significa a segunda derivada daquela minha função, da minha incógnita. Bom, para fazer a segunda derivada, tudo que a gente tem que fazer é deriva uma vez, e então deriva uma segunda vez. Aqui a gente tem x² mais y² igual a 16. É uma equação que parece muito a equação da circunferência, então a gente já sabe de cara que aconteceria a mesma situação. Não é uma função. A gente não tem uma função aqui, de fato é uma incógnita junto com o x. Muito bem. Só que a gente consegue trabalhar isso com uma função implícita. A gente consegue extrair uma função daí para então utilizar as regrinhas. Aqui, de primeira, a gente já tem um choque. Por quê? Porque a gente está acostumado com função implícita com algum caso para a gente interpretar, com algum texto, com alguma situação do cotidiano ou do nosso mundo, para a gente interpretar, extrair uma equação a partir disso e aí fazer o que ele pede. Não, aqui ele é bem direto. E eu vou explicar por que isso acontece. Isso acontece porque esse exercício aqui confunde muito a nossa cabeça. Porque no momento em que a gente vai fazer, e a gente vai ver isso, vai começar a aparecer um monte de coisa igual ou parecida, que a gente vai querer multiplicar, errar conta. Isso aqui é tiro e queda para você errar na hora da prova. A primeira coisa que você tem que pensar quando olha para um exercício direto assim, primeiro, não se desespere. Não se desespere por quê? Porque geralmente ele quer testar apenas a técnica. Quer testar só para saber se você aprendeu, se você sabe aplicar uma técnica específica. Agora, se é um exercício muito direto, se ele quer testar só a técnica, tem alguma parte que vai confundir a sua cabeça ali no meio e ele está contando com o seu erro, tá certo? Vamos lá então. O que a gente tem a gente quer a segunda derivada de y nessa equação. A gente vai trocar o y, vai dar um outro nome para ele para não confundir. Porque lembrando que quando a gente tem uma função implícita, a gente transforma uma das incógnitas em uma função, e a segunda incógnita a gente trata como incógnita. Como a gente quer o y duas linhas, significa que quem a gente quer implícito é o y. Então, a partir de agora, a gente vai chamar o y de f de x. É uma função? Não, não é uma função. Mas a gente vai escrever assim, primeiro para não confundir, segundo para lembrar quem que está implícito e quem que a gente vai derivar de fato. Quando aparecer x, a gente aplica a regrinha, e quando aparecer y, que agora a gente mudou para f de x, a gente deixa só indicado. Então vamos fazer essa troca. Aqui a gente tem x elevado a 4 mais f de x
elevado a 4 igual a 16. Vamos começar a derivar então. De cara a gente tem o nosso x. O x a gente decidiu que ele é incógnita, ele não está implícito. Como que a gente deriva ele? Normal, aplica aqui, no caso, a regra do tombo. Então, regra do tombo, 4 era o expoente, cai multiplicando. 4 menos 1, 3. Agora já é um pouquinho mais complicado, porque o que a gente tem aqui é a situação da regra da cadeia. A gente tem uma função h de x, que é exatamente igual a x elevado a 4. E temos também uma função f de x, que é igual a f de x mesmo. Quando a gente faz a composição de h, f de x, o que vai acontecer? O f de x vai mais interior, então f de x aqui, e a gente aplica h, que é elevar a 4. É exatamente essa situação. Como que a gente faz então para derivar? Regra da cadeia. Então, h, f de x, tudo isso aqui derivado, é a derivada de quem está por fora, que no caso é o h, então h', aplicado em f de x, que multiplica pela derivada de quem está lá dentro. Então, f' de x. É isso que a gente vai fazer. Vou apagar aqui. Vamos lá, até trocar de cor, para não confundir. Então, h está mais por fora e h é uma função exponencial, a derivada de h é a regra do tombo. Então, a gente tem que 4 tomba, que multiplica, aí a gente aplica de novo. F de x elevado ao cubo. Muito bem. Bem parecido com o que a gente tem aqui, certo? Agora que vem a parte da regra da cadeia, a gente multiplica pela derivada de quem está por dentro. Então, f' de x é isso aqui. Igual. 16 é uma constante, não é nem a incógnita, nem a função implícita, então vira zero aqui. Então, no final das contas, a gente tem 4x ao cubo mais 4f ao cubo de x, que multiplica f' de x. Tudo isso igual a zero. Bom, a gente tem 4 multiplicando aqui, 4 multiplicando aqui e 0 do outro lado. O que a gente pode fazer é simplificar dividindo tudo por 4 e soma esse 4. Soma esse 4. Tudo que sobra para a gente é x ao cubo mais f ao cubo de x, que multiplica f' de x. Isso tudo igual a zero. Chegamos a f' de x. Então aqui perceba o que a gente fez. Quando encontra f, não deriva, não tem como a gente derivar. Deixa indicado. Muito bem. A gente quer f' de x? Não, queremos f duas linhas de x. Então, para isso, a gente vai aplicar o processo de derivada novamente. Pois vamos lá. Então, o que temos aqui é, deriva de novo da mesma forma. Então, o x ele continua sendo uma incógnita. Então, vai ser 3 tombou, era o expoente, que multiplica x, que agora está elevado a 3 menos 1. Isso é 2. Mas a gente não tem só uma regra da cadeia, o que a gente tem aqui é uma regra da cadeia com uma regra do produto. Então vamos lá, porque isso aqui pode confundir um pouquinho. O que a gente vai aplicar primeiro é a regra do produto. Então vamos lembrar aqui, anotado aqui os nossos rascunhos. Na regra do produto eu tenho A que multiplica B e eu quero a derivada desses dois carinhas. O que eu faço é a derivada do primeiro que multiplica o segundo mais a derivada do segundo que multiplica o primeiro. É isso que a gente vai fazer. Tem duas funções que a gente quer derivar. O que vai acontecer é que a gente vai derivar uma primeiro, multiplicar para a outra, depois derivar a outra e multiplicar pela uma. Certo? Então vamos lá. Derivada, então, dessa primeira, o que a gente tem é, agora sim, a regra da cadeia. Então, vamos só deixar ela indicada para depois a gente fazer. Então, vou até deixar ela de verde. Então, f ao cubo de x derivado que multiplica f' de x mais, aqui o que a gente precisa fazer é derivar a nossa segunda, que é um f que já está uma linha. F que está uma linha, quando eu derivo, vira f de duas linhas. Então, mantenho o primeiro do mesmo jeito, igual aqui, né? O nosso a ficou do mesmo jeito. F ao cubo de x,
que multiplica f duas linhas de x. Achamos o nosso f duas linhas. Muito bem, só que não acabou por aí. O que a gente precisa fazer é esse cara aqui. O que está derivando? É um f ao cubo de x. Isso aqui é a mesma coisa da situação que a gente tinha antes. Então, é f de x aplicado a um h de x que está elevando ele ao cubo. Então, quando a gente for derivar, o que a gente vai fazer é repetir o processo que a gente já fez. Então, isso aqui vai ficar a derivada de quem está de fora, né, do nosso h, vai ser a regra do tombo. Então, 3 que multiplica f de x. Tombou 3, 3 menos 1, aqui fica 2, que multiplica f' de x, que é a derivada de quem está mais lá dentro. Acabou por aí? Não, a gente tem que transferir lá. Então, o que a gente tem aqui é 3x ao quadrado mais isso aqui é tudo aquilo ali, então 3f ao quadrado de x, que multiplica f' de x. Bom, então aqui a gente copiou, só que ele está multiplicando aqui, já estava multiplicando antes, né? Um f'. Então, esse aqui, f' de x mais f ao cubo de x, que multiplica f duas linhas de x igual a zero. Bom, agora você percebe do porquê eles colocaram exercício direto. Exercício direto significa muita conta, muita aplicação, mas não muita interpretação. Então, quando você olha um exercício direto, o que a gente tem que tomar cuidado e tomar muita atenção é com as continhas. Muito bem, então, agora o que acontece é o oposto do que a gente tinha. Lá no começo a gente tinha que substituir tudo que era y por f de x para ficar mais fácil e não confundir na hora que a gente fosse derivar. Agora a gente vai fazer o contrário, porque está mais confuso com f de x, está mais poluído. Então a gente vai trocar tudo que é f de x para y, a gente só vai devolver o nome dele. f de x, agora é o y, que a gente tem 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado, que multiplica y', que multiplica y', mais y ao cubo, que multiplica y duas linhas, igual a zero. O que a gente quer, no final das contas, é y duas linhas, então a gente vai isolar ele como se ele fosse uma incógnita. Então, vamos passando todo mundo para o outro lado, que a gente tem, fica só y ao cubo, que multiplica y duas linhas. Já do outro lado fica menos 3x ao quadrado, menos 3y ao quadrado. Aqui tem 2y linhas, então, que multiplica y' ao quadrado. Ok? Agora, se a gente quiser isolar o y duas linhas, e a gente quer, que a gente vai ficar com menos 3, vamos isolar esse menos 3, deixar só x ao quadrado, mais y ao quadrado, que multiplica y' ao quadrado. Tudo isso dividido por quem passou para lá, que é o y ao cubo. Achamos finalmente o nosso y duas linhas. É toda essa equação. Então, olha, presta muita atenção. Nessa situação, a confusão é enorme. Então, para você acertar as derivadas e fazer regra do produto, regra da cadeia, regra do tombo, tudo certinho, você tem que ir com muita calma, prestando muita atenção nas continhas. Então, como eu falei, na sua prova vai ter questão direta. É uma prova de cálculo. Vai ter questão, derive isso, derive aquilo, integre aquilo, qual é o limite disso. Mas o que o professor está querendo fazer não é, de modo nenhum, te dar ponto de graça. Não é a questão coxa. O que ele está querendo ver é se você domina a ferramenta. Você consegue dominar a derivada a ponto de não se perder aqui? Bom, é isso que a gente vai testar. Aqui a gente viu que, olha, fica um monte de f, tudo f, só que cada f é diferente, porque tem um f ao quadrado, tem um f', tem um f duas linhas, mesma coisa aqui. Tem que tomar cuidado para não multiplicar o que não pode, certo? Então, foco nisso que você vai conseguir garantir os pontos na prova dessas questões mais diretas. Vamos para a próxima, então.
Bom, na nossa próxima questão a gente tem até uma equaçãozinha bonitinha. Então, a nossa próxima questão diz o seguinte. Considere o folho de descarte, descrito por x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Ele quer que a gente encontre o y' e ele quer que a gente encontre a reta tangente ao folho em um ponto dado. Aí que entra já uma aplicação geométrica que fica mais ok para a gente fazer. Então, o folho de descartes, para quem não conhece, esse aqui. O que a gente tem que fazer é, primeiro, achar o y', que é a nossa função implícita nesse momento. A gente vai considerar o y função e o x a incógnita. Primeiro passo, já define isso aí. Segundo passo, o segundo item da nossa questão, é que a gente vai encontrar uma reta tangente ao folho de descartes. Então, o ponto 3,3 é esse ponto aqui. Ponto 3,3 é esse ponto aqui. A gente quer encontrar uma reta que passe por esse ponto e seja tangente. Lembra que pensou reta tangente, pensou derivada. Pensou área, pensou integral. Tá certo? Pensou infinito, limite. É isso que você tem que manter em mente. Então vamos lá. Primeiro item, ele quer que a gente encontre o y'. Qual é? Então vamos só pegar aqui o folho de novo, x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. Positivo ou negativo? Positivo. Bom, muito bem, a gente já veio do primeiro exercício, a gente já sabe o que fazer aqui. Olhando de cara, já vai ter alguma regra diferente, mas vai ser a regra do produto, certo? Então, o primeiro fator que a gente vai usar é trocar para não confundir. Então, y, a partir de agora, a gente vai chamar de f de x. É uma função? Não, não é uma função. Pode vir a ser uma função se a gente especificar um intervalo, mas a gente vai trocar para ficar mais fácil a gente não se perder. Tem problema trocar? Não, não tem problema trocar. Isso aqui é ao cubo igual a 6, que multiplica x, que multiplica f de x. Tá certo? Muito bem, vamos começar a aplicar a nossa derivada, lembrando, f de x é a nossa função, então sempre quando for para derivar ela, a gente não deriva de fato, a gente só deixa indicado a derivada, e x é incógnita, a gente aplica a regra normal. Muito bem, então vamos lá. Aqui a gente já tem x, que é uma incógnita, ele está com um expoente, o que a gente vai aplicar é a regra do tombo, muito bem. 3 que multiplica x, 3 zero expoente, 3 menos 1, isso aqui dá 2. Mais, o que a gente tem é a mesma situação do item anterior, então lembrando, aqui a gente tem que h de x é x ao cubo e f de x é igual a f de x. O que acontece quando eu componho as duas? Então, meu h de f de x se torna f de x ao cubo. O que a gente vai aplicar é a regra da cadeia. Novamente, esse passo. Então, regra da cadeia, regra do produto, regra do tombo, tudo a gente está revendo agora e é mais uma oportunidade para você decorar, para você se familiarizar com isso, porque você vai precisar muito, principalmente na prova. E como a gente está vendo aqui, não vai ser a questão principal, não vai ser utilize a regra de tal coisa para fazer a derivada. Não, você sempre vai ter que utilizar no meio de algum processo, como a gente está fazendo. O que a gente quer achar que é a derivada da função implícita, a gente está usando todas as regrinhas que a gente conhece. Então aqui a gente aplica a derivada na função que está mais exterior. A função que está mais exterior é uma função exponencial, então o que acontece é que vai cair o expoente, 3 que multiplica, e aí aplica ela na função que está lá dentro, então 3 que multiplica, entre parênteses, f de x ao quadrado, que multiplica a derivada da função mais interior, f' de x. Isso aqui vai ser igual aqui o que a gente tem é a regra do produto, novamente, então a gente vai usar uma outra cor. Regra do produto, o 6 está multiplicando os dois, o 6 pode ficar de fora da brincadeira. Então, primeiro deriva 1 e multiplica por outro, mais deriva o outro e multiplica por 1. Então, a gente deriva o x, derivada de x é 1. Então, aqui a gente tem só f de x, mais
A derivada agora de f de x é f de x'. Então, aqui é x, f' de x. Correto? Então, o que a gente tem, no final das contas, é 3x² mais 3f² de x, que multiplica f' de x, que é igual a 6, que multiplica f de x, mais x que multiplica f' de x. Muito bem, a gente tem 3 aqui e 6. A gente pode dividir os dois lados da nossa equação por 3 para facilitar, deixando a gente apenas com x² mais f² de x, que multiplica f' de x, que é igual, aqui dividiu por 3, a gente tem 2f de x mais 2x f' de x. O que o exercício está pedindo para a gente é para achar f' de x. A gente já tem esses caras, o que a gente vai fazer agora? Isolar eles e deixar indicado. Então, vamos mudar aqui. Aqui eu já vou ter o meu f' de x. O que eu vou fazer é passar esse termo aqui para esse lado da minha equação. Então, vamos lá. Vamos inverter as coisas. 2x f' de x, agora passando um outro, menos f² de x, que multiplica f' de x. Isso aqui é igual, então esse termo passa para lá, como negativo, mas vamos copiar o que já estava ali, x² menos o termo que passou, 2f de x. Muito bem, eu tenho f' de x aqui, f' de x aqui, eu posso isolar ele, f' de x, que multiplica 2x nesse primeiro membro, menos f² de x. Isso tudo é igual a x² menos 2f de x. Nesse ponto já não precisamos fazer nenhuma derivada, nenhuma manipulação, então o que a gente vai fazer é trocar o nome da nossa variável de novo. Então tudo que é f de x vai virar y, certo? Então vamos lá. y' multiplica 2x menos y², que é igual a x² menos 2y. Muito bem, se eu quiser isolar o meu y', eu passo essa outra parte dividindo, e a gente tem aqui x² menos 2y, tudo isso dividido por 2x menos y². Tá certo? Então é isso aí, a gente acaba de achar o nosso querido y', que estava sendo requerido. No nosso segundo item, porém, vamos mudar aqui. Vamos voltar para ver o que ele queria. De fato, ele queria uma reta tangente que passa pelo ponto 3,3. Muito bem. Então, uma reta tangente que passa três. Vamos só lembrar da definição que a gente usava, a definição geométrica que a gente usava de derivada, é justamente a inclinação da reta tangente no ponto dado. O que a gente acabou de achar na 1, no primeiro item, na A. Então, se aqui a gente já tem a inclinação dessa reta, o que a gente precisa fazer é substituir. No nosso ensino médio, era acostumado chamar essa inclinação, o coeficiente angular, a gente chamava de m. Então, m vai ser igual a x² menos 2y dividido por 2x menos y², que é igual, então a gente vai substituir 3 para todo lado. Isso aqui é 3² menos 2 vezes 3 dividido por 2 vezes 3 menos 3². Isso aqui vai ser 9 menos 6 dividido por 6 menos 9.
Muito bem, então aqui a gente tem 3, aqui a gente tem menos 3, e no final das contas a gente tem menos 1. Nosso querido m igual a m é menos 1. Vamos lembrar também, lá do começo de funções, que para definir uma reta simples, o que a gente precisa é do coeficiente angular e de um ponto. A gente quer justamente a reta que passa por um ponto específico e a gente tem o coeficiente angular. Então, basta que a gente faça aquele esquema que é y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, onde y0 e x0 são o y e o x do ponto que foi dado para a gente. A gente tem que y menos 3 é igual a menos 1, que multiplica x menos 3. Fazendo então a distributiva, a gente tem que y é igual aqui, menos x mais 3. Esse menos 3 passou para o outro lado com mais também. Portanto, a reta que passa, f de x, é igual a menos x mais 6. A gente resolveu outro exercício. Muito bem, função achada, todas as questões resolvidas, todos os itens, os 3 itens que a gente tinha para tratar hoje. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. Se tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários. Se inscreve no canal e siga todas as outras redes sociais. É isso e até a próxima.